Fala, povo, beleza? Estamos aqui numa praça, sei que tá todo mundo mandando ficar dentro de casa, mas estamos aqui com distanciamento social. Falar um pouquinho hoje sobre as diferenças da Top Fuel e da Super Caliber. Foram duas bicicletas que eu tive. Bom, a Top Fuel é a minha bicicleta e a Super Caliber eu experimentei ela de uma forma um pouco mais extensa agora lá em Araxá. Então, vou fazer um comparativo das duas. Bom, então eu já usei a Super Caliber em duas situações, uma foi no XCO do Brasil Ride e agora lá em Araxá eu tive a oportunidade de usar assim, as duas muito próximas. Primeiro eu usei a Top Fuel para dar uma volta lá no circuito de Araxá e depois eu usei a Super Caliber, que foi o qual eu fiz o vídeo do reconhecimento do percurso. Então, até o pessoal da Trek tinha comentado lá comigo para que eu fizesse uma análise assim, das principais diferenças entre as duas bicicletas. Então, a Top Fuel já é a bike que eu estou acostumado, então querendo ou não, é uma bike que eu fico mais confortável nela, por já ser o equipamento que eu uso no dia a dia. Apesar de eu testar muitas bicicletas diferentes, eu gosto bastante do formato da Top Fuel. Então, dei uma primeira volta nela. O circuito lá de Araxá esse ano estava bem mais técnico do que os anos anteriores. Você tinha saltos um pouco maiores, você tinha, enfim, uma variedade de obstáculos bem diferentes, então foi legal usar a bicicleta naquele formato, nesse tipo de percurso. Bom, primeiro algumas diferenças de geometria aqui dos quadros. Entrei aqui no site da Trek e você tem, por exemplo, a Super Caliber, ela tem a caixa de direção um pouquinho mais fechada do que a Top Fuel, justamente para ser uma bicicleta um pouco mais agressiva. Então ela tem 69 graus de angulação de caixa de direção. Já é uma geometria mais moderna, bem mais relaxado, digamos assim, do que as bikes de cross country anterior, que você tinha 71 graus e meio. Mas é diferente da Top Fuel, que tem 68 ou então 67,5 se você mudar lá na balança o parafuso, lá que você pode mudar o parafuso, ele deita um pouco mais a bicicleta para trás e ela abre um pouco a caixa de direção. Você tem essa diferença, você tem a altura do quadro, ou seja, o stack é um pouco mais baixo na Top Fuel, ou seja, a frente dela é um pouco mais baixa, então principalmente quando você sobe na bicicleta, você sente a frente dela um pouco mais... A cara dela é mais virada para baixo, digamos assim. A Top Fuel ela tem uma frente mais parecida com as bikes de enduro, que ela é um pouco mais alta e um pouco mais próxima de você. Então, essas são as principais diferenças do ponto de vista de geometria. No comportamento da bicicleta, essa geometria faz uma certa diferença, principalmente na hora da pilotagem. A bicicleta, como ela tem a frente, a caixa de direção um pouco mais fechada, ela fica um pouco mais agressiva. Então, na hora que você vai fazer curvas mais fechadas, em circuitos fechados, é legal porque ela responde mais rápido, mas ao mesmo tempo é uma pilotagem mais agressiva. Então, se você não tiver a técnica suficiente, ela pode te derrubar com mais facilidade. Já a Top Fuel tem a frente mais aberta, tem uma suspensão maior, você tem 120 mm na frente, enquanto na Super Caliber você só tem 100. Então isso muda um pouco. Atrás você tem 115 na Top Fuel e você só tem 60 na Super Caliber. Então a Top Fuel é bem mais propícia para descidas técnicas. Então você se sente mais confortável, você tem mais controle, você tem mais segurança, principalmente se você não tiver tanta técnica assim. É uma bicicleta que te ajuda a consertar alguns erros que você fizer.
Já a Super Caliber, na subida, como ela tem menos suspensão, ela é mais leve, então ela é mais rígida, então na hora que você pedala em pé, realmente parece que você está numa hardtail, você não tem a bicicleta balançando tanto quanto no caso da Top Fuel, então isso ajuda bastante na subida, o peso também ajuda bastante na subida, mas nas descidas você tem um pouquinho dessa diferença, tanto na geometria quanto da falta de suspensão. Uma coisa que eu senti bastante falta na Super Caliber não foi nem tanto a suspensão, mas foi o canote retrátil. Eu já tenho um bom tempo aí que eu venho andando com canote retrátil sempre, e eu até comento isso com algumas pessoas, que eu acho que se fosse para escolher entre ter mais suspensão traseira ou suspensão traseira ou um canote retrátil, se fosse para escolher entre uma hardtail ou uma full suspension, eu preferiria uma hardtail com canote retrátil, entendeu? Eu acho que faz mais falta o canote retrátil do que a suspensão, né? Lógico que a full suspension com canote retrátil para mim é melhor do que a coisa, mas se fosse para escolher uma das coisas, eu prefiro o canote retrátil do que a suspensão, porque realmente a postura da pilotagem muda muito. Então, principalmente no Rock Garden lá, que era a tal da descida da cerca lá em Araxá, que tinha um Rock Garden realmente maior, no qual você precisava deixar a bicicleta trabalhar um pouco mais, quando você tem o canote ali no seu estômago, digamos assim, na hora que você tem que chegar para trás, você perde um pouco de pilotagem, então isso dificulta um pouco você deixar a bike trabalhar. O canote retrátil você consegue ficar mais em cima da bicicleta, fica bem melhor você controlar a bike. Então, assim, uma Super Caliber acho que funcionaria muito bem para pistas muito técnicas com o canote retrátil. Tanto que a Yolanda Neff usa a Super Caliber com o canote retrátil, que eu acho uma excelente escolha. Então, assim, fiz o percurso inteiro, logicamente com a Top Fuel eu conseguia descer um pouco mais rápido, mas a bike é capaz de passar por percursos bastante técnicos de qualquer forma. Você vai precisar de um pouquinho mais de técnica na Super Caliber do que na Top Fuel para fazer isso. Em compensação, a Top Fuel, por ser uma bike aí de 12 quilos, ela já pesa um pouco, então na subida você tem esse prejuízo, mas na descida ela é uma bike realmente muito boa. Então é isso. Descidas, Top Fuel, subidas, Super Caliber. Se a Super Caliber, você pôr um canotezinho retrátil aí na Super Caliber, acho que você compensa bastante coisa desse prejuízo que ela teria nas descidas. E no caso da Top Fuel, para você tirar peso dela, para que ela fique realmente muito boa nas subidas, é um pouco mais complicado. Ela, de qualquer forma, ela vai ser uma bicicleta um pouco mais pesada. Eu sei que o modelo top de linha dela, que vem com o Eagle sem ser o XX1, com a suspensão Stepcast a 34, que é a Factory, eu acho que ela está com 11 quilos e 11 quilos baixo. Então não é tão pesado assim, mas para a galera que gosta de competir, cross-country e tal, mesmo cross-country raiz, digamos assim, geralmente não é a bike mais indicada, realmente é a Super Caliber. A Top Fuel é uma bicicleta que eles chamam de XC Trail, porque ela fica bem no meio do caminho ali entre uma bike de XC e uma bike de trail, que a bike de trail já está ali para 140, 130, 140 milímetros de suspensão, enquanto a Top Fuel está com 120. Então, enfim, tentando fazer aqui um resumo da diferença entre as duas, a minha escolha é a Top Fuel, mesmo hoje, depois de ter testado a Super Caliber, continuo escolhendo a Top Fuel, porque eu gosto de ter uma bike um pouco mais capaz, para você ter uma pilotagem mais divertida mesmo, entendeu? Ela é uma bike que você consegue dar uns pulos maiores, você consegue passar algumas coisas um pouco mais complicadas sem ter nenhum tipo de susto, digamos assim. Então é uma bike que eu gosto muito da Top Fuel. A Super Caliber eu acho ela massa, mas para minha característica não seria uma bike que eu teria. Mas, enfim, aí pra galera do cross country mais competitivo aí, é uma bike realmente indicada. Mas tá aí, comparativo entre as duas. Espero que tenha servido para alguém. E é isso. Like no vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa toda. Daqui, de qualquer forma, aqui embaixo tá o link para as duas bikes lá no site da Trek. Quem tiver interesse, dá uma passada lá. Beleza? Valeu, galera. Abraço pra vocês. Tchau.